bem? Vamos voltar um bocadinho, se calhar, atrás, só para lembrar o que é que vimos. Deixa-me ir então aqui à página, buscar as nossas coisas. Só aqui um minuto. Este não está. Vou lá aqui procurar os nossos apontamentos. Portanto, tivemos na aula passada a falar das rendas e do reembolso de empréstimos. A última parte da matéria que vimos foi a parte do reembolso de empréstimos. Vamos só rapidamente relembrar as modalidades que temos. Estou a explicar um bocadinho mais lento também, parece-me aqui o Moodle, mas vamos ir trabalhando com o que temos. Pronto, então, só para retomar esta questão do reembolso de empréstimos, este é o último tópico do programa. Nós dissemos essencialmente então que tínhamos aqui duas modalidades, existem mais, mas aquelas que nós aqui vamos ver são só estas duas, que são as modalidades clássicas, em que combinamos quer o pagamento do capital, quer o pagamento do juro, em pequenas parcelas ao longo do prazo do empréstimo. Vamos pagando capital e vamos pagando também os juros. Ou seja, combina esta última possibilidade de pagamento de capital com esta última possibilidade de pagamento de juros. E temos então duas modalidades, que é prestações constantes e temos a modalidade de prestações variáveis com amortizações constantes de capital. Em qualquer modalidade, estas expressões são válidas, portanto, aquilo que eu pago em cada momento, a prestação total, tem uma componente que é de juro e uma componente que é capital, a amortização de capital propriamente dita. Esta amortização de capital, no fundo, é que amortiza a minha dívida, que os juros acabamos de estar a pagar e acaba por ser um extra, é aquilo que eu estou a pagar a mais, digamos assim. O juro, como é que se calcula? Já sabíamos, mas voltámos a colocar aqui esta expressão, é sempre calculado sobre o valor em dívida, portanto, é o capital em dívida vezes a taxa de juro. Na modalidade de prestações constantes, começamos por calcular o valor do C, o valor da prestação constante, e de acordo com este esquema que nós tínhamos aqui, até dá para perceber que, no fundo, o valor do empréstimo tem que corresponder ao valor atual destas prestações todas que eu vou pagar, que são constantes, ao valor atual da renda. Isto acaba por ser uma renda financeira, já que temos aqui intervalos de tempo depois constantes entre o vencimento de cada dois capitais. Portanto, estamos a usar esta fórmula do valor atual da renda e em que a variável que vamos tentar identificar e calcular é este C. Depois existe até com números, porque é mais fácil perceber com números. Se eu tiver um empréstimo de 5.000 euros para ser pago em 4 prestações anuais constantes, incluindo juros uma taxa anual de 10%, quanto é que vamos pagar em cada um destes anos? A primeira fase é calcular esta prestação constante, descobrir o valor do C, substituindo os dados de acordo com o nosso enunciado, pagar 5.000 euros em 4 prestações anuais com uma taxa de juros anual de 10%, fazendo as contas, dá-nos então um valor por ano de 1.577,35 euros. Chamámos a atenção na altura para aspectos práticos, nomeadamente aqui os que dizem respeito à utilização desta fórmula, que temos que usar aqui algumas casas decimais. O quadro de reembolso que vamos fazer a seguir convém chegar a zero ou ficar muito aproximado de zero, e isso só acontece se usarmos aqui, digamos, mais casas decimais para permitir um resultado com maior rigor, senão vamos ficar um bocadinho desviados do valor zero. O quadro de reembolso. Portanto, os quadros de reembolso são idênticos para uma modalidade e para a outra, em termos de estrutura. A forma de preenchimento, depois tem só aqui umas pequenas alterações numa modalidade e noutra, mas também não são muito significativas. Só para relembrar, portanto, o capital em dívida no início é o valor da dívida inicial, era o empréstimo, 5.000 euros. Como é que se calcula os juros? Vamos multiplicar a dívida vezes a taxa de juros. Aqui o C, que acabamos de calcular aqui em cima, que é o valor que eu vou pagar em cada um dos anos, acaba por ser o valor que eu vou colocar aqui neste total, portanto é o total da prestação. Fazendo a diferença entre o total com o valor do juro, eu consigo apanhar quanto é que estou a fazer de pagamentos de amortizações de capital, digamos assim, quanto é que eu estou a amortizar de capital. O capital em dívida no final do primeiro ano será o que está em dívida no início, 5.000, menos aquilo que pagámos de capital, só capital. 1.077,35, portanto 5.000 menos 1.077,35 dá uma dívida no final do primeiro ano. Depois dissemos que estou no final do primeiro ano, é o mesmo que estar no início do segundo ano, é o mesmo momento do tempo, não é? E por isso este valor que temos aqui no final passou aqui para este lado,
depois continuamos a preencher o quadro com a mesma metodologia. Esta coluna de capital amortizado acumulado é para irmos acumulando as amortizações de capital. No primeiro ano é 1077, depois será 1077 mais 1185, que dá 2262, depois 2262 mais 1303, dá 3566, etc. No fundo, permite responder à questão, em qualquer momento, quanto é que já paguei da dívida? Quanto é que eu já tenho de capital amortizado? Depois temos esta pequena legenda, também dissemos, isto é facultativo, mas às vezes na fase inicial ajuda-nos, é que me explica como é que cada uma das colunas é preenchida. A coluna 1 é a dívida no início, a 2 será o valor da coluna 1 vezes uma taxa de juro, a coluna 3 é obtida fazendo a diferença entre a coluna 4 menos a 2, portanto, entre o total da prestação menos o juro. A coluna 5 é o somatório destas colunas 3, vamos somando, este símbolo aqui é o somatório, não é? E a coluna 6 é a coluna 1 menos a coluna 3. No final, isto tem que ficar muito próximo do zero. Está bem? Às vezes não dá bem a zero, já sabem, dá um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, mas desde que seja só um bocadinho, não há problema. Está bem? Está tudo bem até aqui? Se eu estiver a falar também depressa demais, digam. Às vezes. A outra modalidade das variáveis, com amortizações constantes de capital. Acabava até por ser mais simples, porque aquilo que vamos pagar é, a parte do capital é amortizações constantes, e se não pensarmos no juro, acabamos por ter sempre também aqui um cálculo simplificado, não é? E aqui no nosso caso, vou pagar 5.000 euros em 4 vezes. Se estiver a pensar só em capital, quanto é que eu pago em cada uma destas vezes? Será dividir os 5.000 por 4. E assim conseguimos perceber quanto é que eu vou fazer pagamentos em cada um destes anos. Vou pagar então 1.250, que é o que temos aqui. 5.000 a dividir por 4, portanto, capital vou pagar sempre 1.250. O quadro de reembolso, a estrutura, como eu disse, é idêntica ao anterior, só que neste caso, desta modalidade, o qual vai ser a coluna que tem sempre os valores idênticos. Vai ser aqui a da amortização do capital. Portanto, aqui temos sempre 1.250 em qualquer um destes anos. Calculando os juros da mesma maneira, multiplicando a dívida vezes a taxa de juros, depois o total da prestação é que vamos ter que ir juntando os juros com a amortização do capital. E a modalidade chama-se prestações variáveis. Porquê? Porque este total que vocês têm aqui varia, não é? Não é constante. Temos 1.750, depois temos 1.625, 1.500, 1.375. O valor da prestação é variável. O que é constante é a amortização de capital. O próprio nome da modalidade de reembolso ajuda-nos também a perceber qual é que é, no fundo, o preenchimento do quadro que temos que fazer. E o resto das colunas são idênticas. Está bem? Pronto, isto era só assim uma revisão muito rápida do que tínhamos visto a semana passada, digamos, já foi há muito tempo. Depois andávamos a fazer já os exercícios. E se calhar vamos então voltar para lá. Vamos lá procurar os exercícios. Se tiverem dúvidas, vão-me dizendo, está bem? Ou escrevam, ou falem, como vocês preferirem. Deixa-me só voltar aqui então atrás. Em relação aos exercícios, o que é que nós já tínhamos visto? Exercícios, estávamos a ver aqui nestes, acho eu que eram estes. Exercícios práticos. Já tínhamos feito o 14, o 15, que ainda eram exercícios de rendas, o 16 também, o 17. Tínhamos feito o 18 e o 19, penso eu. Peço que aqui que me confirmem. Tínhamos ficado no 19, certo? Ou não? Ou já tínhamos feito também o 20? A minha ideia é que não, que este 20 era agora o que iríamos fazer a seguir. Qual é as vossas notas? O que é que vocês têm aí? Já tínhamos visto estes? Ou se já tentaram fazer em casa, melhor ainda. O 20 ainda não é? O Nuno diz que não, o Alberto sim. Ok, então é o 20. É o 20 que temos agora em cima da mesa para tratar dele. Então, como é que isto se faz? Este é um exercício aqui, o 20,
em que a modalidade está aqui perfeitamente identificada, temos aqui um título, né? Modalidade de prestações constantes, elas, em relação a este tipo de exercícios, tem que estar perfeitamente identificado qual é a modalidade, elas não se misturam, não é? Ou vamos ter uma modalidade de prestações constantes ou temos um exercício na outra, na modalidade de prestações variáveis. Tendo em conta que é prestações constantes, depois não me dão mais valores nenhuns, né? Não me dão mais nada a nascer aqui 3 valores no quadro. Alguém quer sugerir por onde é que começamos? O que é que eu tenho que encontrar aqui para conseguir preencher o meu quadro de reembolso? À partida parece que não temos nada, não é? Não temos a dívida no início, ou seja, o valor do empréstimo, nem sequer temos uma taxa de juro. Sugestões. Por onde é que começamos? Por calcular o capital em dívida no início. Ok. Então vamos lá tentar descobrir aqui o valor que eu tenho em dívida neste início, no início do ano 1, ou seja, o valor do empréstimo. Como é que faremos isso? Normalmente, quando temos este tipo de exercícios, temos que pensar, se eu estivesse na situação ideal e tivesse aqui um valor no início, pensar como é que se preenche o quadro, não é? Basicamente, ia multiplicar pela taxa e apanhava o juro, depois a prestação total menos o juro da amortização e por aí fora. E tenho aqui este capital em dívida no final do primeiro ano, 7.496 euros. O que é que fazemos? Com estes dois valores aqui, de 810 euros de juros e 2.313 euros de prestação total, eu consigo fazer mais alguma coisa? Calcular aqui mais alguma variável? O Conrad está a falar aqui nos 5 vezes 2.800, mas eu não é, aqui não temos 2.800 de amortização de capital. Então, esta amortização de capital, como é que calculávamos? Esta que está aqui em falta no meio destes dois números. Como é que vocês fariam isso? Digam lá. Você estava-me a falar já no quadro de baixo, é bem parecido. O Bruno, o Conrado estava-me a falar nos 2.800 vezes 5, isso é o exercício 21, a gente ainda está no 20. Estamos ainda no 20. Ok. Pronto, já tenho aqui então alguns colegas a dizer como é que isto se faz. Vamos calcular o total menos o valor do juros, sim senhor, e vamos conseguir apanhar aqui a amortização do capital. E quanto é que isso dá? Portanto, se eu fizer os 2.313,83, não é? Menos os 810 euros, quanto é que temos de amortização de capital? 1.513,83 euros. Vocês, sugiro eu, não sei, aproveitem para irem tentando preencher as vossas tabelas, os vossos quadros de amortização. Se percebem melhor o que é que estamos a fazer, não é? Portanto, aqui vamos colocar então os 1.503,83. E depois com este valor aqui, já conseguimos chegar ao capital em dívida no início? Ao empréstimo inicial? Vamos juntar estes 1.503, que é a amortização de capital, ao valor que eu tenho da dívida já no final do ano, mais 7.496,17. E dá exatamente então os 9.000, que a Mira já colocou aí. Porque se colocarmos, imagina, temos aqui um valor em dívida no início, como é que fazemos? Ao valor em dívida que temos no início, tiramos a amortização de capital e obtemos o capital em dívida no final do ano. Agora estamos ao contrário, não é? Eu tinha capital em dívida no final do ano, se juntar a amortização de capital que fiz, consigo chegar então ao meu valor inicial, que serão os 9.000. Com base nestes 9.000, já consigo então depois avançar com o preenchimento. Então, para recapitular, as contas que já fizemos foi a amortização de capital dá 1.503,83, o capital em dívida no início dá 9.000. E para continuar, temos tudo ou ainda nos falta qualquer coisinha ainda? Para a primeira linha já tínhamos tudo, não é? Para o primeiro ano, mas depois para o segundo ano, se calhar começamos a ter falta aqui de outra variável.
que é o valor da taxa de juros, exatamente. O capital amortizado acumulado vai ser exatamente idêntico no primeiro ano àquilo que vocês fizeram aqui de amortizações, aos 1.503,83. Agora a taxa de juros é que temos que descobrir. E se sei que a dívida é 9.000, o que é que vai acontecer? Essa dívida de 9.000 vai multiplicar por uma taxa de juro, neste momento ainda não sei qual é que é, tem que dar os juros que eu tenho ali, que são 810 euros, porque é assim que estamos a preencher os quadros, não é? Então, como é que fazemos para descobrir o I? O I vai ser igual aos 810 a dividir por os 9.000. E conseguimos chegar então a uma taxa de juros que dá os 0,09, não é? Vocês me estão a dizer. Toda a gente consegue chegar à taxa de juros? Sim ou não? Ok, toda a gente conseguiu. Certíssimo. E depois, em relação a esta prestação total, qual é a coluna que vai ter aqui os valores sempre constantes? Vai ser a coluna da prestação total, já que as prestações são constantes. Se eu tenho aqui a primeira, que é de 2.313, todas as outras vão ser exatamente 2.313,83. Portanto, sendo assim, já vamos conseguir preencher aqui o quadro à medida. Ver se consigo ir buscar o meu quadro. Só um minuto. Este é o 20. Onde é que eles estão? Resolução. Portanto, aqui temos o nosso quadro, e aqui já está preenchido. Os dados que tínhamos eram estes que eu tenho aqui a vermelho, o juro 810, os 2.313 que é o total e a dívida no fim. Como vocês disseram bem, começámos então por ver quanto é que era a amortização de capital, fizemos o total menos o juro, deu-nos 1.503. Depois, somando este 1.503 com 7.496, conseguimos descobrir a dívida no início, 9.000. E, por último, calculámos a taxa de juro dividindo os 810 pelos 9.000. Temos aqui estas explicações dentro deste quadradinho, que são, no fundo, apanhar as variáveis que tínhamos aqui em falta para conseguirmos completar o quadro. As prestações são sempre constantes, portanto, preenchemos logo esta coluna aqui com os números todos iguais. E, a partir daqui, vamos fazendo o nosso quadro naturalmente. Multiplicamos o capital em dívida pela taxa, dá o valor do juro. Fazendo a diferença com o total, damos a amortização do capital. E por aí fora. Pronto, e como podem ver, no meu caso, e se calhar no vosso também se estão a fazer os quadros, isto depois não vai dar mesmo zero, vai dar assim um valor próximo. No meu caso sobrou um cêntimo. Aliás, paguei menos um cêntimo. A dívida era de 79 e a amortização de capital que temos é só de 78. Mas isso são pequenos arredondamentos, acabam por não ter qualquer problema. Queria que vocês me digam, aliás, se estão a perceber, se estão com dúvidas neste exercício, se há aqui alguma coisa que não estejam a entender bem. Alguma questão que queiram ver esclarecida. Em relação aos quadros de reembolso, normalmente aparecem sempre também na frequência, pelo menos um exercício com quadros de reembolso. Normalmente o quadro já vem também feito, não é? Não quero que vocês estejam depois a perder tempo a fazer tabelas. Em que o objetivo será depois preencherem, já com alguns números lá dentro ou não. Mas dentro desta linha de exercícios estamos a ver, não é? Também não vamos inventar depois coisas novas. Vejam lá se está tudo bem. Como é que concluímos que o total é sempre o mesmo, Carla? Isto tem a ver com a modalidade, temos que identificar qual é a modalidade. Neste caso, das prestações constantes, por definição, o que é que significa prestação constante? É o total que vamos pagar em cada momento, é que é constante.
Então, se a modalidade de prestações constantes e a primeira que lá tínhamos era 2.313, obrigatoriamente todas as outras vão ter que ser iguais. Se fosse a outra modalidade, já vamos ver assim, amortizações constantes, aí terá que ser a coluna da amortização de capital que está toda com os números idênticos. Fórmulas, Patrícia, fique descansada, sim, as fórmulas vocês têm, as fórmulas todas no formulário. Eu quero é que percebam os exercícios e que tentem resolvê-los. E Isabel, fico também contente de você estar a perceber isto. Espero é que todos também estejam a perceber. Nuno, esse 2.313 vezes 5 não é... Quer dizer, não sei o que é que você está a tentar responder com isso. Esse 2.313 vezes 5, o que isso significa é o valor que você vai pagar ao fim de 5 anos. Se lhe perguntar assim, então afinal quanto é que este empréstimo, no final o empréstimo era de 9.000 euros e quanto é que você pagou ao fim de 5 anos? Pagou isso, pagou 2.313,83 vezes 5. É claro que não são os 9.000, é muito mais porque temos juros, não é? As instituições financeiras não emprestam o dinheiro de borla. Estamos aqui a considerar uma taxa de juros de 9%, portanto é normal que se pague muito mais. O quadro não reflete isso? Reflete. Acaba por refletir, não é? Se você tem uma dívida inicial de 9.000 euros, se fizer 5 pagamentos de 2.313, a diferença entre isso e os 9.000 é o valor total de juros que pagou, não é? Ou de outra maneira, se somar estes valores todos, consegue perceber quanto é que pagou de juros, o total de juros que pagou. Qual é o objetivo dos quadros de reembolso? É perceber em cada momento quanto é que fizemos de pagamentos de capital, quanto é que fizemos de pagamentos de juros e qual é a situação da nossa dívida. Normalmente um quadro de reembolso, o objetivo dele é ser mais informativo, é dizer-nos ano a ano, ou depende do que, qual for a periodicidade, ou mês a mês, qual é a ponto da situação em relação à dívida, como é que está a evoluir. Mas aqui não temos tempo para isso, mas quando se tem mais aulas para estudar este tipo de matérias, normalmente acabamos sempre por enverdar até pela análise da simulação, simulações bancárias, em que trazemos uma simulação, sei lá, de um crédito à habitação, ou de um plano de leasing, ou etc. E tentamos então desmontar aquilo e perceber como é que estes cálculos lá acabam por estar todos refletidos. Isto que estamos a ver aqui é também como, no fundo, as instituições funcionam e como fazem os planos financeiros. Não é? Só que fazem de uma forma automática, utilizando os computadores, não é? E sai logo a simulação e nós aqui estamos a fazer outra à mão. Mas para percebermos a lógica. Então, em relação ao 20, não há mais dúvidas? Então vou passar para o 21. Pode ser? Como ninguém está a manifestar, eu vou avançando. Vamos para o 21. Bora lá. Vou voltar ao enunciado, está bem? Não queria estar já aqui a olhar para a correção. Ora, onde é que está o enunciado? Está aqui. Temos que andar a saltar aqui de lado para lado. O 21, isto é as correções, soluções. 21 está aqui. Então, o que é que diz no 21? Temos um empréstimo que vai ser reembolsado através de prestações anuais variáveis com amortizações constantes de capital durante 5 anos. Aqui temos logo a taxa de juros, é de 8% ao ano, e o que queremos é preencher este quadro de reembolso. Qual é a modalidade que temos aqui? Ela até está sublinhada, para ver se não as baralhamos. É a modalidade de prestações anuais variáveis com amortizações constantes de capital. Dito isto, o que é que podemos já preencher aqui com os números sempre idênticos? Portanto, vamos estar aqui numa situação em que eu vou ter aqui a coluna da amortização de capital, que já cá tem um valor de 2.800. Significa dizer o quê? Que todos os anos agora vão ser de 2.800. As amortizações são constantes aqui de capital. Irei pagar sempre este mesmo montante de 2.800 em cada um dos anos. Então, sendo assim, como é que eu vou descobrir o valor do empréstimo? O que é que vocês acham? Como é que se descobre aqui o capital em dívida no início? Porque normalmente precisamos deste capital em dívida aqui no início, no ano 1. Podemos começar, digamos, com o quadro e vir por aí abaixo preenchendo isto.
Qual é que é o valor então do empréstimo? Quem é que se arrisca? Ok, já tenho aqui valores. Sim, senhora. Deixa-me só confirmar qual é que é. Portanto, isto é a modalidade de prestações variáveis, em que aquilo que é constante é a amortização de capital. E se eu, durante 5 anos, vou pagar só de capital 2.800 euros, qual é que era a minha dívida inicial? Vamos, no fundo, pegar nestes 2.800 e multiplicar por 5, como alguns de vocês já disseram. A dívida que eu tenho aqui no início é para ser paga em 5 anos. E de cada uma destas vezes só vou pagar de capital 2.800. E sendo assim, desculpem lá que perdi aqui o chat, consigo ver agora as vossas dúvidas. Já está. Pronto, então sendo assim, o que é que vamos ter? Vamos ter que multiplicar 2.800 por 5. E a dívida, muito bem, como alguns de vocês me estão a dizer, dá 14.000. Portanto, os 14.000 vai ser o valor em dívida aqui no início, que será 14.000 a dividir por 5, dá exatamente 2.800 euros em cada um destes anos. Tenho aqui já uma série de valores, 14.000. Este quadro é aquilo que acaba por não dar tanto trabalho como o anterior, porque as colunas de capital quase funcionam de forma autónoma. Eu posso pôr aqui então 14.000, paguei 2.800 no final do primeiro ano, quando chego ao final do primeiro ano, quanto é que estou a dever? Vai ser 14.000 menos 2.800. No final do primeiro ano já estou a dever 11.200. Então no final do primeiro ano vou estar no início do segundo, com 11.200, e venho por aqui, na continuação. Exatamente, 11.200. E podemos ir preenchendo para chegar a 11.200 menos 2.800 e temos o valor em dívida no final, 8.400. E podemos preencher estas colunas quase de forma autónoma em relação à do juro e deixar a do juro para o fim e o total para o fim. Enquanto a outra modalidade está tudo encadeado, o teu problema se nos enganarmos, normalmente não dá para aproveitar nada. Portanto, se eu me enganei lá atrás, vou ter mesmo que apagar o quadro todo e voltar a fazê-lo. Este aqui acaba por funcionar, as colunas de capital funcionam autonomamente do juro e podemos só ver aqui algum erro ou alguma pequena gralha, corrigi-la sem ter que apagar tudo. Na anterior modalidade já não é assim, temos mesmo que apagar tudo, digamos assim, e reescrever o nosso quadro. Vou-vos lá mostrar a correção, eu tenho que trazer isto noutro formato na próxima aula, porque senão assim é mais difícil mostrar-vos isto, tem que andar a saltitar. Ora, a resolução está aqui. Estávamos no 21, e estamos. Pronto. O empréstimo é de 2.800 euros, era o valor que lá tínhamos. Se multiplicarmos por 5, tem então o valor da dívida inicial, 14.000. Se multiplicar as 14.000 por 0,08, tenho o primeiro juro, 1.120. Juntando o juro com o capital, vou fazer um pagamento de 3.920 euros no final do primeiro ano. Capital em dívida no final do ano, será os 14 menos os 2.800, 11.200. Os 11.200 menos 2.800, 8.400, por aí fora. Digam-me se tiverem dúvidas, eu tenho dificuldade, se não me disseram o que é que não percebem, é saber o que é que devo explicar, porque estes valores de estar a explicar um a um, acho que também que se torna redundante, não é? Se preferirem que eu vos dê um bocadinho para tentarem fazer, tudo bem. Se não houver aqui números que não estejam a perceber, digam-me. Questões que queiram ver esclarecidas. Está tudo a correr bem?
Carla pergunta se o juro é aplicado sobre o valor do capital em dívida. Sim. Calculamos sempre juros sobre as dívidas em cada momento. Portanto, em relação ao primeiro ano será 14.000 vezes 0,08, depois no segundo ano será 11.200 vezes 0,08, por aí fora. Sempre sobre o valor em dívida. Como é que sabemos que os quadros de reembolso estão bem? No final têm que todos dar, como já dissemos várias vezes, zero ou um valor muito aproximado. Normalmente esta modalidade aqui das amortizações constantes de capital dão mesmo zero. Em regra isto não tem aqui casas decimais. Se for a prestações constantes, aí já ficamos um bocadinho ao abaixo ou acima, sobra 1 cêntimo, ou sobra 2, ou falta. É normal que isso assim aconteça, está bem? Não têm que ficar preocupados. Alguém tem dúvidas sobre estes quadros? Alguém quer colocar alguma questão? Sim, o total é a prestação total. É o que vamos pagar em cada um dos anos. Dúvidas em relação a 21? Podemos avançar para o próximo? Ou estou a andar depressa? Ou também se pode estar a dar o caso de estar a andar devagar. Não podem dizer. Para a Anabela já podemos avançar. Patrícia também. Portanto, só então para recapitular, em relação a este conjunto de exercícios, esta folha que eu vos estou aqui a mostrar, este ficheiro, tem a correção destes exercícios todos na íntegra, mesmo das rendas e depois também este do reembolso de empréstimos. Qualquer dúvida, fizemos isto tudo aqui, mais ou menos, não é? Dentro daquilo que é possível fazer numa sessão destas, mas alguma dúvida com que tenham ficado, podem sempre depois vir aqui ver com mais detalhe e esclarecer essas dúvidas. Agora, o que é que nós tínhamos aqui de exercícios mais adicionais? Temos este conjunto de exercícios suplementares, que são os exercícios que não iremos fazer todos hoje, mas que ficam também já um bocadinho como exercícios de revisões, porque já tínhamos feito um conjunto de exercícios suplementares, tínhamos ficado no 7, isto agora é a parte final desses exercícios. E temos aqui, deixa-me lá ver, 3 exercícios pelo menos de rendas, e depois estes aqui serão todos de quadros de reembolso. Está bem? Também tenho ali, já no outro ficheiro anexo, as resoluções, etc. Mas isto, o ideal era que vocês tentassem fazer primeiro sozinhos, não é? E depois, no caso de dúvidas, dificuldades, é que iriam ver as resoluções, porque é uma forma também de treinar e de testar nos vossos conhecimentos. E em relação a este conjunto de exercícios, é agora que vamos começar então por ver, para não fazermos só aqueles que já tínhamos feito, que são poucos, voltar aqui um bocadinho a fazer revisões desta parte da matéria. E o primeiro que nós temos aqui é o exercício 8, que permite voltar um bocadinho atrás, portanto isto aqui não será já reembolso de empréstimos, mas já é novamente exercícios de rendas. Relembro que na página aqui na nossa página já tem o formulário global, se calhar por esta altura também era bom que tivessem já sempre o vosso formulário ao pé. Neste momento já andamos a fazer exercícios, muitas vezes temos que buscar fórmulas de uma coisa, de um assunto, depois temos que buscar fórmulas de outro, e assim conseguem ter tudo isso de uma forma sintetizada perto de vocês. Então vamos lá voltar aqui aos exercícios suplementares, que serão exercícios, como digo, para vermos hoje e depois ainda nas próximas sessões. As próximas aulas, que serão para a semana, que serão as últimas antes da pausa de Natal e as últimas, no caso da nossa disciplina, são também aulas já essencialmente de revisões. Como eu disse, a matéria terminou no reembolso de empréstimos, já não vamos ver matéria nada em termos de tópicos, não há mais nada que se possa ver.
vamos fazer essencialmente é exercícios de aprofundamento dos conhecimentos e esclarecimento de dúvidas que tenham, não é? Para a semana ainda voltaremos um bocadinho atrás e vamos também ainda fazer alguns exercícios dos regimes de capitalização, que foi a primeira parte da matéria, regime de juros simples, do regime de juro composto e também da equivalência de capitais, que estão já um bocadinho mais distantes, digamos assim, convém relembrarem-se deles. Agora, voltando aqui a estes suplementares, temos então este exercício 8 e diz exatamente que temos aqui um exercício de rendas, não é? Porque o que é que temos que calcular é o valor atual das seguintes rendas. Renda de 25 termos anuais iguais a 300 euros cada, o primeiro dos quais se vence daqui a um ano, e renda de 14 termos anuais iguais a 895 euros cada. Pronto, eu penso que este exercício não terá muita dificuldade, porquê? Porque dizemos o que é para fazer, não é? Temos que ir usar a fórmula do valor atual das rendas, temos aqui uma taxa de juro, 7%, e depois em relação à linha A, 25 termos, o que é que são estes termos? Lembram-se o que é que são os termos? São, dizer termos era o mesmo que dizer o quê? Os capitais, não é? Ter 25 termos é o mesmo que dizer que temos 25 capitais, todos iguais a 300 euros cada um. Em relação às resoluções destes exercícios, já cá está na página. Isto houve um problema com o Moodle, deixem-me dizer-vos, eu coloquei as resoluções destes exercícios logo na segunda-feira, portanto elas desapareceram porque houve questão, o problema que houve ontem, que tivemos com o sistema todo em baixo, eles tiveram que fazer uma reposição do Moodle, foram por uma cópia de segurança antiga e perdeu-se uma série de ficheiros, mas já estão lá novamente as resoluções destes exercícios. Dia 20 a aula. Não, as nossas aulas terminam dia para a semana, dia quarta-feira, não é? Não sei que é dia 14. No dia 20 não está previsto termos aula, as nossas sessões acabam mais cedo, porque a aula da economia, o módulo da economia foi lecionado a uma velocidade superior do que era normal nos outros anos, percebe? Porque a professora, como vos disse, estava de licença, entrou em licença de maternidade e andaram com um regime muito acelerado em economia e por isso estamos a acabar o semestre, digamos assim, mais cedo nesta unidade curricular da economia e finanças. Portanto, as nossas aulas estão previstas durante 6 semanas. No caso da economia e finanças, vão terminar para a semana. Portanto, depois ficamos com aquela aula ainda para janeiro pendente, que será de dúvidas, mas as aulas terminam para a semana. No caso desta disciplina em concreto, as outras têm que ver, porque eu penso que as outras ainda vão estar a funcionar no normal, no regime normal. Esta é que tem este regime de exceção, como vocês sabem, porque também tiveram a ter aulas de economia durante uma série de semanas e não tinham só 3 horas, tinham 5 horas por semana. Então vamos aqui voltando ao nosso exercício 8. Quanto é que isto vai dar para uma linha A? Alguém já tem números para isto? Vou fazer também aqui as contas muito rapidamente para ver o que é que isto vai dar. Isto aqui é 25. Pronto, então para alinear quanto é que temos? Carla, em janeiro também já não temos aulas. Como digo, depois em janeiro só vamos ter aquelas sessões mesmo antes do teste. E se for preciso também marcarmos alguma sessão adicional, também marcamos, isso não há problema, está bem? Mas já não, é fora já do calendário, é quando vocês quiserem e tiverem dúvidas, se for preciso também se marca, para além daquela dia 25 que eu já combinei com vocês. Então, voltando aqui ao exercício, já tenho aqui uma solução, 3.496, sim senhora, mais alguém que chegou lá? A Patrícia, sim, sim. Portanto, aqui trata-se exatamente de usar a fórmula, temos cuidado com ela, não é? Para não nos enganarmos, tendo em conta que temos depois os expoentes negativos, aqueles cuidados habituais que temos
entre parênteses, etc. Mas fazendo a aplicação da fórmula dá exatamente isso, 3.496,07. Posso também tentar escrever aqui. Portanto, ficará os 300, que é o valor de cada um dos capitais, a multiplicar. Depois vem então 1 menos 1 mais a taxa de juros I elevado, neste caso o I é 0,7. Depois o elevado é o chapelinho, menos 25, dividir 0,07. Vamos só pôr aqui mais uns parênteses, que isto depois aqui tem que ser com mais. E fazendo esta conta na máquina, se nos enganarmos, dará os 3.496,07. Para uma linha B, renda de 14 termos anuais iguais a 895 euros cada, o primeiro dos quais vai vencer daqui a um ano. A fazer exatamente a mesma expressão, mas agora adaptar com os novos números. Portanto, temos um valor de constante de cada um dos capitais, que é 895 euros. A taxa de juros é que será a mesma, portanto, 1 menos 1 mais a taxa de juros elevado a menos 14. Depois terá que ser a dividir também por 0,07. Quanto é que dá uma linha B? Alguém tem números para isto? Quanto é que dá? A Patrícia já tem ali 7.826. A Anabela 7.827. Diferenças pequeninas poderá ter a ver com os arredondamentos, está bem, não se preocupem. A partir de, acho que esses dois valores estarão certos. Estão muito próximos, portanto há uma pequena diferença, mas tem a ver essencialmente com arredondamentos. Mais alguém? Já fez esta conta? Pode me dizer quanto é que tem? Ninguém dá mais? Aqui no nosso leilão. A Tatiana também já tem 7.827. E o Jorge também. Okay. Então, podemos avançar? Está tudo bem para toda a gente? Ou alguém que ainda esteja a tentar fazer as contas? Esclareçam as vossas dúvidas. Se alguém não consegue fazer estas contas, diga-me. Tentamos resolver já aqui hoje esses problemas. Depois, no dia do teste, não posso ajudar nada. Então, o seguinte. Podemos espreitar aqui o seguinte. O que é que temos aqui no exercício seguinte? Temos uma empresa contra um empréstimo de 20 mil euros e vai pagar este empréstimo em janeiro de 2018. Contraiu o empréstimo em janeiro de 2008 e agora vai ter que o pagar em janeiro de 2018. Com juros, claro. Para fazer face a este pagamento, vai começar a colocar em janeiro de 2009 anuidades, as anuidades são valores anuais, não é? Já tínhamos visto, constantes, a capitalizar a uma taxa de 10%, de forma a conseguir obter a importância necessária para pagar aquele empréstimo. O que eles perguntam é, então, quanto é que se deve colocar em cada ano, a partir de janeiro de 2009, de forma a que, em janeiro de 2018, tenhamos o dinheiro suficiente para pagar aqui o empréstimo com juros.
Este exercício, vamos dizer, se calhar tem duas fases. Temos aqui a primeira frase que me permite, se calhar, pensar em qualquer coisa, e depois uma segunda fase que é com a informação que também temos aqui nesta segunda frase. Por onde é que começamos com este exercício? Sugestões. O que é que eu faço primeiro? Pode fazer várias coisas, mas pronto. Fazer um esquema ajuda sempre, até tentarmos visualizar o que é que temos aqui, neste caso em concreto. Portanto, fazer a reta do tempo, vamos colocar lá em janeiro de 2008, o valor do empréstimo vai ser em que data? Vai ser o valor da dívida em janeiro de 2008. E quando é que queremos pagar esta dívida? Vamos querer pagar esta dívida em janeiro de 2018. Então, a primeira coisa a fazer é tentar perceber quanto é que eu tenho que pagar em janeiro de 2018. Ok? Então, a primeira fase deste exercício será tentar perceber, afinal, quanto é que vamos pagar em janeiro de 2018. Como é que isso vai fazer? Tinha aqui as letras do caso, vocês percebem. Portanto, a primeira fase é calcular o valor a pagar em janeiro de 2018. Como é que vamos tentar descobrir este valor? Como é que se fará? Dissemos nós que qualquer exercício de rendas acaba por ser um exercício de regime de juro composto. As fórmulas de rendas e as fórmulas de regime de juro composto são da mesma família, digamos assim, só que estamos habituados, quando temos só um capital, a usar o regime de juro composto para capitalizar, para atualizar, e se tivermos um conjunto de N capitais, aí sim vamos usar fórmulas de renda. Mas aqui nesta fase inicial, o que é que eu tenho? Tenho uma dívida de 20 mil euros e quando quer saber quanto é que vou pagar em janeiro de 2018, trata-se no fundo de encontrar o quê? O valor acumulado desta dívida, não é? Isto é o meu C0, se quiserem. Eu tenho que perceber qual é que vai ser o CN, quanto é que eu vou pagar em janeiro de 2018, que há de ser este C0 acrescido de juros. Portanto, vamos usar aquela forma que vocês conhecem do regime de juros composto, em que diz que CN é igual ao C0 vezes 1 mais I elevado a N. Portanto, numa primeira fase, tentar perceber quanto é que eu vou ter que pagar em janeiro de 2018. Fazer a reta do tempo ajuda sempre, né? Porque conseguimos perceber, até para contarmos às vezes o tempo, etc. É mais fácil. Apesar das contas aqui também não são muito complicadas, porque estamos em janeiro de 2008 e vamos pagar em janeiro de 2018, quantos anos é que temos aqui? 10 anos. A segunda parte da forma é para usar a taxa de 10%, sim senhora. Você diz que a resolução mostra o cálculo com a taxa de 12, já lá vou ver, poderá ter sido aí algum lapso. Já lá vamos espreitar a resolução, está bem, Marisa? Deixa só aqui acabar esta parte, ver se conseguimos pelo menos perceber quanto é que vamos pagar então em janeiro de 2018. Vou lá fazer aqui nas tantas continhas do CN, quanto é que isto vai dar? Serão 20 mil euros vezes 1 mais 0,12 ou 0,12 elevado. De 2008 a 2018 vão exatamente 10 anos, como vocês disseram. Então vamos ver aqui as nossas contas, quanto é que isto vai dar. No meu caso dá-me 62 mil e qualquer coisa. Quem é que já tem valores para isto? Patrícia também já tem 62.116, não é? 102.116. A fase seguinte. Diana vai ter um valor um bocadinho mais elevado. Não sei se será só arredondamento, se calhar confira lá esse. Pode ser só digital, porque o número que eu achei iguais deve ter sido só erro de digitação, é 62, sim. Ok. Depois, numa fase seguinte, o que é que nós temos que perceber? Quanto é que eu vou colocar em cada ano para conseguir obter esses 60, desculpem,
62.116. E aqui sim, como estão a perguntar qual é que é o valor das anuidades, eu vou ter um conjunto de capitais. Eu vou ter um conjunto de capitais e vamos ter que usar a fórmula da renda. Será que faz sentido pensar no valor atual da renda ou no valor acumulado da renda? A resposta a esta questão, se faz sentido pensarmos no valor atual ou no valor acumulado, tem a ver essencialmente se eu quero estabelecer a igualdade com o valor que tenho no início do esquema de capitais ou com o valor que temos no final do esquema de capitais. Portanto, estes 62.000 que eu tenho que ter para pagar o empréstimo é um valor que eu tenho que ter em que data? Em janeiro de 2018, portanto, no final deste prazo. Então, o que é que isto significa? Que estas anuidades, capitalizadas ou atualizadas, devem corresponder a 62.116. O que é que faz sentido, na vossa opinião? Valor atual ou valor acumulado das anuidades? Já tenho aqui duas versões opostas, vamos ver se alguém mais se manifesta. Portanto, o Jorge Bonito diz que é acumulado, a Tatiana diz que é atual, o Jorge Alexandrino também que é acumulado. A Conceição também acha que é acumulado. Sim, faz sentido ser acumulado porquê? Porque eu quero ter este valor no final, eu quero ter 62.116 no final, em janeiro de 2018. Então serão as anuidades a capitalizar. Portanto, o valor acumulado destas anuidades é que tem que corresponder a 62.116. E vamos então estabelecer a igualdade entre o valor acumulado da renda e estes 62.116. Para calcular este valor, estas anuidades, o C vai ser a nossa incógnita e a taxa de juros é agora de 10%. Vamos lá então espreitar a resolução. A Marisa disse que tinha ali uma taxa incorreta, já agora se tiver, ver já, depois tenho que corrigir nesse caso. Ora, resolução dos exercícios, vamos lá espreitar. Pronto, isto aqui era o valor atual da renda no exercício 8, já tínhamos feito as continhas, não vale a pena. Ah, pois a taxa aqui não está boa, não. Este valor aqui não está certo, desculpem lá. Portanto, a primeira parte está bem, o que é que fizemos? Vimos que o valor do empréstimo era de 20.000 euros e ao fim de 10 anos o valor a pagar é então de 62.116,96. Agora, neste momento, estávamos aqui a discutir se faria sentido calcular um valor atual ou um valor acumulado. E faz sentido calcular um valor acumulado porque, no fundo, estas anuidades todas, capitalizadas, têm que corresponder ao valor que eu pretendo, têm que corresponder a 62.116. Okay? Portanto, o valor acumulado da renda tem que ser igual a 62.116. A taxa de juros destas anuidades é que não é de 12, mas sim de 10, e portanto este valor agora que tenho aqui não estará certo. Está bem? Amanhã que é feriado não consigo corrigir isto, mas depois na sexta-feira já lá coloco o valor certinho. Mas de qualquer maneira vamos fazer aqui as contas para ver quanto é que dá, está bem? Ora, 1.10 elevado a 10, menos 1, a dividir por 0.10. E aqui onde eu tenho um 17 vai ficar um 15,9374. E, portanto, o valor das anuidades passará então a ser, não de 3.539, porque a taxa de juros não é esta, é uma de 10, mas sim de 3.897,55. Ok? Vamos lá voltar ao outro sítio. Desculpem lá, andar aqui a saltitar, mas não tenho outra opção. Portanto, em termos de resolução, consegui escrever no chat. Portanto, dá 3.897,55, exatamente. O Jorge já colocou também aí a solução, 55 ou 56, depois põe no fim das casas decimais. Essa é a solução certa, está bem? Para o exercício 9. Uma notinha, para não esquecer, portanto, o exercício 9, uma grade na taxa de juros.
perceberam a lógica do exercício 9. Portanto, não conseguimos fazer isto tudo de uma vez só, não dava, não é? Tivemos numa primeira fase perceber então quanto é que eu iria pagar em janeiro de 2018. Depois, numa segunda fase, é que tentámos descobrir então quanto é que é o valor que eu vou colocar em cada ano para que esses valores todos capitalizados conseguissem atingir o montante necessário ao reembolso. Dá os 3.897 euros em cada um dos anos. Dúvidas que queiram colocar? Está tudo bem até aqui? Ai, Jorge, ainda bem que me fala nisso. Eu tenho que anotar as coisas comigo aqui, porque depois eu bastante esqueço. Legislação sobre os arredondamentos. Sim, senhora. Agora não me esqueço, porque agora já anotei. Cálcio intrínseca. Não, mas isso é para os ossos. Aqui tem que ser outra coisa. Deve ter que ser outro tipo de medicamento. É mais um memofante. Está bem. Podemos avançar? Alguma coisa que queiram esclarecer ainda no exercício 8 ou 9? Sim, Jorge, foi o mesmo esquecimento. Eu digo isso sem falta, se eu preciso até lhe mandar amanhã no Moodle uma mensagem com isso do número de nome do diploma. Foi mesmo. Porque não anotei, depois quando as aulas terminam, se não tenho as coisas anotadas, às vezes acabam lá algumas coisas por passar. Vamos passar ao seguinte? Sim? Então vá. Vamos fazer o exercício 10. Deixa-me só aqui espreitar uma coisa, depois a seguir o 11 já é reembolsos. O exercício 10 ainda é o exercício de rendas. Isto até é parecido com o que nós já fizemos aí outro dia, mas com outra coisa diferente. Um bocadinho só para tentar então identificar o que é que temos que fazer aqui. De onde é que se começa? Temos então uma sociedade que adquiriu um sistema informático, pagou pelo sistema informático 1.580 euros, aliás, ainda não pagou, porque só pagou a pronto, pagamento de 25% no ato da compra. O restante vai pagar em mensalidades, vai pagar isto em 6 prestações mensais, incluindo aqui juros a uma taxa de 1,4%. Portanto, o que é que vamos fazer? Primeiro perceber quanto é que é a dívida, não é? Quanto é que vamos ter que pagar em prestações mensais. E depois, formular a reta do tempo, muito importante neste tipo de exercícios, para tentarmos perceber se quer calcular o que isto. Acaba por ser novamente uma renda, porque temos 6 mensalidades, mas se faz sentido pensarmos no valor atual, ou se faz sentido pensarmos no valor acumulado. Esta é a eterna dúvida que temos sempre. E isso ajuda, se fizerem a reta do tempo, ajuda-vos logo a visualizar o que é que faz sentido. Se é valor atual ou se é valor acumulado. Portanto, como vocês já estão aí a ver, os 1.580 era o preço do equipamento, pagámos a pronto 25%, isto vai dar 395 euros. E a diferença, que é o que me interessa mais ainda, porque é a dívida, como vocês também já devem ter chegado lá, é de 1.185 euros. Portanto, a dívida é de 1.185 euros e é essa dívida que eu vou pagar em 6 mensalidades. Agora, fazendo a reta do tempo, imaginem que estamos a desenhá-la, onde é que eu vou colocar este valor da dívida? No momento 0, no momento 6, em que momento do tempo é que está esta dívida? Está no momento 0? Então, sendo assim, faz já sentido pensar em valor atual ou valor acumulado? A Patrícia também concorda que será valor atual. O Jorge também diz que sim. Toda a gente concorda que será valor atual? Portanto, é valor atual porque temos que estabelecer a igualdade com o valor que temos no início. Portanto, com o valor que temos neste caso no momento 0, os 1.185, que é o valor da dívida no momento 0.
Portanto, terá que ser o valor atual das 6 prestações mensais, tem que corresponder aos 1185. Sim, senhora, é mesmo isso, valor atual. Então, dito isto, vamos lá descobrir o valor da mensalidade. Portanto, será a fórmula do valor atual da renda e eu vou ter que dizer que os 1185 tem que ser igual ao valor atual da renda. Portanto, substituindo o que temos, deixando a variável C como incógnita, porque é que nós não sabemos e queremos saber. Depois vamos substituir o resto pela fórmula, não é? Temos com 1 menos 1 mais a taxa de juros, que neste caso é de 0,014. Vamos elevar isto aqui a menos 6, são menos 6 prestações, menos 6 mensalidades. Depois dividimos isto então por 0,04 e resolvemos em ordem ao C. Ora, também rapidamente fazer aqui as contas. Portanto, o C, uma fase seguinte, há de ficar igual a 1185 a dividir 5,71, tenho que 664. Quanto é que vocês têm? Quanto é que isto dá? Tenho então uma prestação mensal de 207,29 €. A mensalidade dá então 207,29 €. Também tem isso? Já estou a ver que sim. Vejam lá se toda a gente chegou ao resultado. Se não tiverem a perceber, digam, por favor. Isto são as práticas. Assim que às vezes é difícil tentar resolver estas dúvidas assim, mas temos que fazer um esforço. Está bem para toda a gente? Os 207, a Anabela diz que sim, o Jorge Bonito também diz que sim, e o resto do povo está tudo calado, deve estar tudo a dormir. Digam lá qualquer coisa. Sim, pronto, a Carla também já se manifestou. Dúvidas? Ninguém tem. Ok, então vamos aqui avançar para o exercício seguinte, se calhar será o último do dia, deixem-me só espreitar. Isto é um daqueles simples, não tem assim tanta dificuldade, mas de qualquer maneira vamos ver aqui as principais variáveis. Dúvidas que vocês têm? Pode construir uma folha de cálculo Excel e usá-la na prova? Não. O formulário que vai dar a frequência é igual? Sim. A folha de cálculo não pode ser, está bem? Vocês depois levam o computador e depois às tantas já não é só a folha de cálculo, depois às tantas já tem lá uma série de coisas a mais. Isso a folha de cálculo resolve e ajuda bastante no tipo de exercícios. Ou se quiser fazer agora nos exercícios que eu vou mandar de trabalho de avaliação, pode aproveitar. Claro que sim. Há outra coisa que eu vos queria dizer. Em relação à resolução dos exercícios que eu vou disponibilizar o enunciado na próxima sexta-feira. Não percam depois muito tempo a fazer isso tudo no computador, está bem? Só se vos der jeito. Porque já perceberam que certas coisas fazendo no computador dá muito trabalho. Até a forma das rendas, o valor atual, o valor acumulado. Portanto, se preferirem, façam à mão e digitalizam. E mandam digitalizado, está bem? Às vezes acho que é preferível vocês perderem o tempo de estudar os exercícios e a percebê-los, do que estarem a fazer tudo muito bonitinho no computador, que já me tem acontecido, às vezes com outros alunos e outros anos, depois perdem imenso tempo a fazer aquilo num formato muito, muito bonito. E depois era mais útil se calhar se estivessem a estudar. Está bem? Jorge diz que é ensinar. Sim, pronto, isto agora temos que ter paciência, o teste é, não vamos ter
não vamos ter computador à mão, vamos ter que fazer mesmo com a máquina de calcular e temos mesmo que fazer o teste à mão, está bem? Não dá para levar aqui Excel. O Excel, se quiser, faz agora a resolução dos exercícios. O Jorge Alexandrino pergunta o exame quanto tempo vai ser 2 horas com tolerância de 15 minutos. Leia-se 2 horas para a parte toda, para economia e finanças, tudo junto, ok? O tempo estimado para cada uma das partes é 1 hora. 1 hora para finanças, 1 hora para economia e depois serão 15 minutos de tolerância. Alguém esteja um bocadinho mais atrapalhado e precise mais um bocadinho de tempo às vezes para resolver alguma coisa. Então, pronto, acho que esclareci as vossas dúvidas mais ou menos todas. De qualquer maneira, depois não temos tempo também de esclarecer, se entretanto surgirem mais dúvidas. Em relação também agora aos exercícios, como se vai colocar a pausa do Natal e vamos ter algum tempo que não temos aulas, se vocês forem estudando e tiverem dúvidas, também podem ir colocando, não é necessário que estejam à espera da nossa sessão depois aqui no Zoom para tirar as dúvidas, também podem enviar mails ou mesmo através de outra plataforma, ou como vocês preferirem, vamos esclarecendo. Eu sei que cada um de vocês terá o seu ritmo, uns vão mais à frente, outros um bocadinho mais atrás, mas por favor vão esclarecendo as dúvidas à medida que surjam, senão depois às vezes tudo de dia antes é muita coisa. Os exames são todos às 15 horas. Definição da coordenação de curso, todos os testes que vocês vão realizar presenciais são às 15 horas. O trabalho prático é só para entregar a 6 de janeiro. Sim. Está bem? Bom, finalizamos por hoje. Vamos aqui em relação ao exercício 11, dizermos quando é que isto começa e depois a seguir vocês tentam preencher o quadro sozinhos. O que é que se faz primeiro neste exercício 11? Fátima, sim, os testes escritos presenciais são todos à tarde. A coordenação de curso definiu, acho que são todos às 15 horas. Sim. Vamos fazer o exercício 11. Estava eu a perguntar para onde é que começamos. O que é que vocês acham? Portanto, isto é um quadro em que não temos nada preenchido. Temos que começar de raiz, começar do princípio. O que é que fazemos aqui em primeiro lugar? Portanto, o Jorge Bonito já está a dizer que vai preencher primeiro então a coluna das prestações constantes. Muito bem. Mas antes disso, temos que saber qual é que é o valor dessa mesma prestação constante, certo? E é por isso que temos mesmo que começar. Então, quanto é que dá? Patrícia, dividir 75 mil por 4 aqui não dá, porque isso será na modalidade de prestações variáveis com amortizações constantes, que não é esta. Esta é a de prestações constantes. Esta coluna aqui do total é que vai ser sempre toda idêntica e temos que começar por calcular o valor desta prestação constante, que não vai ser essa fórmula de dividir 75 mil por 4, mas vai ser a outra fórmula em que temos 105 mil é igual ao C, quer dizer, a fórmula da renda, 1 menos 1 mais I. Portanto, muito cuidado quando tiverem de resolver este tipo de exercício, é ler com atenção qual é a modalidade. Depois focamos-nos só naquela fórmula que diz respeito à modalidade em casa, é para não trocarmos isto, se depois está mal. Então vamos lá fazer as contas, já para ficarmos aqui com o valor de C calculado. Isto dá 75 mil, é igual então a C. Vou pôr aqui parênteses, não menos. Ora, 1 mais o I aqui é quanto está lá em cima escrito, 0,08. Isto vamos ter quantas prestações? São 1, 2, 3, 4, 4. E vamos ter que dividir isto depois também por 0,0. Depois fazemos as continhas e vemos o que é que isto dá. Então, alguém tem valores para este C?
se eu dividir isto aqui, portanto vou ficar então com, a Marisa diz que já tem 22.644, muito bem, ainda vou escrever aqui mais os números, portanto fica 105.000 é igual ao C multiplicado por 3,312127 e depois a seguir posso dizer então que o C é igual a 3,312127 22.644. Ok. Portanto, a Marisa tem as contas certas. E o resto dos colegas também conseguiram lá chegar? Já estou a ver também aqui o Jorge Felipe também com o mesmo valor. Depois as casas decimais, depende um bocadinho da quantidade que tivermos a usar, não é? Já sabem, mas aqui convém usarmos algumas para depois isto no final ter mesmo zero. Questões, vejam lá. Eu agora não vou estar aqui a preencher o resto desta tabela com vocês, isto vai ficar para o trabalho de casa. Tentem preenchê-la. Se tiverem dúvidas, depois dizem-me, por favor. Está bem? Eu esta semana ainda irei lá colocar, sexta-feira, ainda para além daquilo que já está na página, que são exercícios, que não vamos conseguir ver tudo hoje, já vamos ficar por aqui, mas ainda vou colocar também alguns exercícios de revisões da primeira parte. Vão ficar também já de preparação para o teste e quem quer fazer mais alguns exercícios sem ser aqueles que já fizemos. Apesar de termos feito bastante, não é? Sabem? Acho que já temos aqui muito material de estudo, mas para quem gosta de treinar, vou deixar mais alguns da primeira parte da matéria. Para a semana, as 2 aulas que vamos ter vão ser dedicadas só a revisões gerais, portanto, toda a matéria que vimos, fazer revisões gerais. E quem quiser, aproveite também logo para tirar dúvidas de algumas coisas, matéria que já vimos e que não percebeu, ou que era esclarecido. Então, portanto, a natureza desta disciplina é esta, que é um módulo de finanças, é muito prática, e não conseguimos fugir disto, a fazer continhas. Dúvidas que tenham, e que queiram ver esclarecidas ainda hoje? Ninguém tem nada. Vamos ficar então por aqui? Sim? Portanto, como sabem, fazemos aula de seguida para terminarmos um bocadinho mais cedo, dado o adiantado da hora. Portanto, dito isto, resta-me despedir de vocês, portanto, já vos boa noite, bom feriado, até para a semana. Para a semana cá teremos com mais contas.